Eu creio, pastor Limeira, que um dos segredos do caminho estreito é se manter no caminho estreito. É um dos segredos. E nessa hora, vocês devem orar muito pelos pastores, pelo pastor local, porque nem todos chegarão. Nem todos chegarão. Falando-se de ministros. Nem todos alcançarão aquilo que precisa ser alcançado. É uma hora de posicionamento. O pastor Limeira sempre ensina para vocês, posicionamento custa caro. Uma pessoa posicionada que não vende a sua primogenitura por nenhum guisado de lentilha, porque viver aqui é muito bom, viver, divertir, né? O mundo está em suposta diversão nesses dias, né? Eu até falei na terça-feira em Tuiutaba sobre essa questão, né, das pessoas. Antigamente, pastor Limeira, eu estava falando com os meus moços ontem à noite, falando assim, que antigamente a gente era moço e a gente ia, às vezes, na rua de casa, mocinho novo, brincar de bola na rua de casa, quando éramos solteiros lá em Uberlândia. Mas se a gente via de longe que ia vir um irmão da igreja, a gente ficava com vergonha, a gente ficava com medo. Às vezes a gente virava na rua de trás assim, e eu lembro de um irmão, o irmão Israel, saudosa memória, aonde você ia brincar de bola, o irmão Israel aparecia, ele vendia vaso de barro e de cimento, com o carrinho, e a gente sabia que ele ia contar para o pastor Edmar, contar para os pais da gente. Eu já fui levado para o escritório do pastor Edmar pelo meu pai, por estar envolvido assim com meus irmãos e os moços do pastor Edmar, do irmão João Carlos, brincando de bola. E no tempo da ceia, quando a gente jogava bola naquela semana, no tempo da ceia era que a gente ficava constrangido. Senhor, me perdoa, eu vou esforçar, eu preciso parar com essa bola, isso não leva para o céu. Agora, isso foi 30 anos atrás, né? Até que Deus vai tirando. Estou dando um pequeno exemplo, que se for aos olhos modernos hoje... Então, o inimigo, ele aperfeiçoou sua tática, né? Uma das armas que o inimigo tem é o não tem importância, né? Mas para Deus tem. Eu penso, na minha experiência de crente, que preciso melhorar muito, que lá na Nova Jerusalém não vai ter nenhum campinho de futebol não, viu, pastor Limeira? Ou alguém fala, não, pastor, Deus me deu uma visão que vai ter sim. Eu preciso que tenha, pastor. É assim que o pastor Adil fala, eu estou imitando o jeitinho dele, né? Preciso que tenha. Pastor, lá não vai ter meu salãozinho de beleza, pastor. O que eu vou fazer? Você não vai. Ou, como é que faz? São umas coisinhas que beliscam a nossa consciência espiritual e colocam a gente para morder assim. Então, naquele tempo, as pessoas eram mais sensíveis às coisas de Deus. A gente sabia que estava errado, agora hoje não. As pessoas não reconhecem mais e afrontam a palavra, sabem que estão errados, mas não importa. E em tempos de redes sociais, dia de jogo aí, como por certo esses dias está tendo, as redes sociais enchem de supostos crentes com camisa do time, né, e reunindo, fazendo cultos, reúne cultos a Satanás de frente a uma tela de futebol,
estoura uma pipoca, oferecendo aquele alimento ao ídolo, o ídolo do futebol. E na próxima ceia entram na ceia e vão tomar a ceia sem se arrependerem, trazendo condenações para si mesmo, pecadores voluntários. O Senhor está sempre ensinando sobre isso. Então são pontos para a gente avaliar aonde nós queremos estar na eternidade, porque quem for acompanhar ao Deus do mundo, Satanás, o limite é lago de fogo e destruição. Quem for sofrer o jugo da palavra por amor à cruz, ao Evangelho, pela fé, pela Bíblia Sagrada, esse é o nosso parâmetro. Esse aqui é o nosso parâmetro. Nós estamos reunidos aqui neste endereço, nesta noite, cantamos, tocamos, você saiu de casa, tomou o seu banho, falou, eu vou para o culto a Deus. Você veio, não é verdade que nós viemos a um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo? Então aqui o pastor Limeira não poderia, nesse momento agora, falar assim, irmão Marcos, irmão Felipe, coloca aí para nós aí, vamos interagir com o espírito da Copa e coloca aí um jogo aí, vamos 10 minutos de jogo. Já pensou se o pastor Limeira fizesse isso aqui? Misericórdia. Vamos interagir, que eu ouvi uma notícia hoje, coloca um pouquinho do Jornal Nacional aí para nós. Daqui um pouco eu volto a pregar e ler a Bíblia. Já pensou? E por que em nossas casas nós podemos fazer isso? Então, são reflexões, né?